E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio Zu, seu narrador, escritor e, bom, criador de vídeo de RPG de mesa. E hoje vamos falar aqui sobre Cosmere RPG mais uma vez. E uma coisa que eu não vejo muita gente comentando é sobre o que a gente tem do sistema até agora. Eu vejo as pessoas falando muito sobre o universo de Brandon Sanderson e exaltando o quão ele é interessante, mas muitas poucas pessoas estão reparando o quão o sistema é interessante. Então, para quem não conhece, o RPG Cosmere é o RPG que arrecadou nada mais nada menos do que 15 milhões de dólares lá na gringa. E ele tá vindo ao Brasil pela Tria Editora. E ele está chegando aqui e, bom, ele tá bombando bastante nas redes sociais, a galera tá conversando bastante sobre, e eu comecei a querer fazer a minha cobertura. Mas, como vocês sabem, todos os meses aqui no canal, eu ensino um sistema para as pessoas, sendo liberado primeiramente esses vídeos para apoiadores, membros aqui do canal, que você pode se tornar membro. Qualquer nível do membro você já garante aí isso inicialmente, né? Então, eu decidi fazer o quê? Eu vou ensinar vocês a jogar Cosmere RPG com base em todos os conteúdos que a gente já tem disponível de como é o sistema. Então, vai sair inicialmente para as pessoas apoiadoras e logo depois, não vai demorar muito dessa vez, vai chegar para o público em geral. Mas vamos lá, o sistema até agora, como jogar Cosmere RPG e quais são os conteúdos que a gente tem sobre isso. O principal de todos, que foi disponibilizado gratuitamente pela editora lá na gringa, é o Beta Rules Preview. Esse Beta Rules Preview foi disponível, como tá todo aí na tela explicando, lá em 2024, em abril, se eu não me engano. Então já faz mais de um ano que ele lançou, e ele era praticamente uma apresentação do que eles tinham pensado de regras para as pessoas pudessem olhar e avaliar e dizer se gostaram ou não. Isso lá na gringa, é claro. Então ele foi lançado, as pessoas puderam olhar e se divertir. Ele tem 94 páginas, e isso é porque é uma Beta Rules Preview. O meu sistema de RPG, quando eu lancei a beta, veio com 79 páginas. Agora eles já toraram mesmo. 97 páginas, 7 capítulos de explicação, sendo por tradução livre minha, né? Visão geral, seu personagem, onde explica ali como funciona a ficha e tudo mais. Já temos a ficha oficial, que eu vejo pouca gente mostrar. É uma ficha bem simples, mas eu espero que ela tenha outras versões, uma versão mais estilizada talvez, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês já. Itens aventurando-se, que explica um pouquinho de como você pode acabar conhecendo esse mundo e tudo mais, mas ele não fala muito sobre o mundo em si, isso aí um pouco fechado. Combate, mestragem e adversários, que tem ficha pronta já pra gente poder explorar, tanto de personagens jogáveis como de NPCs, né, criaturas que a gente pode utilizar. Então, é isso que a beta traz, ok? E vamos lá para a parte da introdução. Esse é o primeiro pedaço do livro, é a parte 0, né, digamos assim, que é a introdução. Ela fala mais ou menos o seguinte, ela é uma página só, explicando algumas coisas, e ela diz: esta preview é uma versão incompleta do Cosmere RPG, criada para teste aberto. Ela serve para dar aos jogadores uma amostra das regras centrais, permitindo que explorem como o sistema funciona antes do lançamento oficial. Ele inclui regras básicas do sistema, um conjunto de personagens prontos chamado de Prags, algumas regras, magias, poderes e outros conteúdos específicos, como regras completas de investidura, cenário e mais talentos, não estão incluídos ainda, ok? Então essas coisas ainda estão fechadas, ainda não vai ser mostrado pra gente. E é claro, isso é algo que tem que vir na versão final. Tanto que nos vídeos que eu ensino pra vocês, vídeos ainda só pra membros, né, que vão sair ainda pra vocês com o passar do tempo, eu explico, por exemplo, como você criar o seu RPG, e uma das coisas mais importantes é você saber o que vai vir numa beta aberta e o que não vai vir, né, então você tem que saber separar, e as regras de magia é o principal foco do Cosmere, e isso eles estão, ó, guardando as 7 chaves, a gente não tem quase nenhuma indicação exatamente de como vai funcionar, e todas as indicações que a gente tem é apenas verbal, não temos as regras, assim, em si entrepostas, né? Também é importante falar que esse vídeo aqui é uma inspiração de um vídeo de um gringo, né? Um vídeo de uma pessoa que foi lá e jogou um pouco do sistema, que foi até mesmo patrocinado pela editora lá fora, que é a Brother Riser Games, que patrocinou então o canal Good Time Society.
Então eles foram lá e fizeram um vídeo falando praticamente de tudo que eu vou falar pra vocês, né? Então, criação de personagem, regras básicas, eles falam sobre o combate também, eles têm ali uma pequena conversa final falando sobre o sistema e até demonstrando em vários momentos como o sistema funciona jogando os dados. E eu tenho essa mesma pretensão com vocês, só que eu vou fazer em vídeos separados, né? A gente terá 7 vídeos, um para cada uma das partes, e ao final nós teremos uma micro campanha, né? Uma campanha teste para testar o sistema com os jogadores mexendo e agindo com seus personagens no sistema, ainda apenas com o que a beta oferece, ok? Também queria dizer que eu fui autorizado pela editora aqui no Brasil de poder fazer esses vídeos. Então, para você que fala que tá vendo e fala assim, poxa, mas o sistema nem tá completo, nem nada do tipo, é importante dizer, não está completo. Isso daqui não é um vídeo sobre o sistema final. Muitas coisas podem ser mudadas e podem já ter sido mudadas, já faz um ano. Então, se você não gostou de alguma regra ou se você gostou, pense que isso pode ser modificado para a versão final. A Trio me permitiu fazer esse vídeo, eu perguntei para ele se eu podia fazer esse vídeo mesmo sendo um material antigo e foi autorizado, tá? Então, só para avisar para vocês. E aí, eu já queria começar de cara mostrando para vocês a ficha do Cosmere RPG Stormlight, né? Aqui é a ficha do Stormlight, né, que é um dos universos do Brandon Sanderson, e vejam que é uma ficha simples, como eu disse, eu espero que tenha uma ficha estilizada futuramente, né, uma ficha mais bonita e tal, mas ela é uma ficha de proposta, ela faz o que ela é o que ela se propõe a fazer. Então, nós temos ali em cima as partes de característica do personagem, onde você pode escrever seu nome, seu level e outros detalhes que a gente vai falando com o passar dos vídeos. Quando a gente for falar da criação de ficha, eu vou fazer parte por parte dessa ficha com o que a gente pode e tem disponível para ser feito. Nós temos aqui o que seriam nossos atributos e recursos, que eu vou explicar ainda nesse vídeo um pouquinho por cima. Nós temos as nossas perícias, aqui um pouco mais embaixo. Nós temos movimentos e várias outras coisas, armas, talentos, e isso a gente vai abordando conforme o vídeo. Ela não tem uma só página, ela tem uma segunda página, ok? Ela é uma continuação da página anterior e eu acho até um pouquinho estranho uma ideia que eles tiveram, mas beleza, a gente vai ver como que vai ficar isso na prática, com os vídeos, né? Mas ela é uma ficha expansiva, mas ela tem coisas novas também. Então vocês veem aqui, ó, que tem talentos, ok? Ele tem uma nova parte para você colocar os talentos. Ele tem uma parte para você colocar aqui a armadura e equipamento, né? Então ela tem algumas coisas e ela repete o cabeçalho. O cabeçalho é exatamente igual. E esse é um detalhe que eu não achei muito interessante. Por que repetir cabeçalho? Eu ainda não entendi na prática o que isso nos ajuda. Talvez pela questão da ficha, a gente pode passar uma ficha e ficar na segunda ficha e sem precisar voltar na primeira ficha quando alguma teste acontecer, né? Quando acontecer algum teste rápido, alguma coisa que eu tô na segunda ficha aqui olhando para que eu não tenha que voltar para a primeira ficha, só esse movimento de voltar a ficha eles quiseram poupar ou eles estão escondendo algo? E eu acho que isso é mais provável. Eles não quiseram nessa preview mostrar o que exatamente é a ficha por completo. Então eu acho que eles ocultaram, ok? Mas talvez seja uma ideia criativa também. Então vou deixar os dois pontos no ar. Não tem como a gente informar ainda o suficiente sobre, tá bom? E ali algumas anotações que você pode colocar também. Isso a gente fala no vídeo sobre a ficha. Aqui eu queria mostrar rapidamente para vocês uma ficha de uma criatura. Eu fiz um resumo explicando essa criatura aqui, vou trazer para vocês, mas essa daqui é um enxame de cranes, acho que é assim mais ou menos que se fala, que eles são pequenas criaturas, meio que crustáceos ou camarões, que eles têm uma espécie variada, né? Ele tem diversos tipos, mas ele tem cores, formatos, caudas, tamanhos e garras diferentes, mas em resumo é o que tá nessa imagem aí, não tão completa, tá bom? Isoladamente, eles são criaturas praticamente inofensivas, elas não são uma ameaça para o seu grupo, mas juntas elas formam um ser bem poderoso. Então, bem poderoso não, um jeito de falar aqui pra vocês, comparado ao que ele era antes, né? Então, eles se aproximam de múltiplos inimigos, né? Então, eles têm a possibilidade de bater ali multiplamente, né? Ele não precisa estar em um inimigo só e se mover para outro, não, mas ele vai se ambientando ali ao redor de vocês. Ele tem uma espécie de mordida ali que ele pode fazer contra vocês e ele dá dano, né?
como normalmente a gente tem em qualquer RPG, né? E o dano dele, como vocês veem aqui, utiliza-se do D4, tá bom? Então ele tem um dano D4, ele tem o Bite e ele tem uma outra habilidade aqui que custa foco. E a gente vai explicar para vocês posteriormente, que é o grito dele, tá bom? Então você vê algumas coisinhas da ficha dele, como as defesas. Nós temos uma coisa que eu vou explicar nos próximos vídeos também, mas nós temos a defesa física, a defesa cognitiva e a defesa espiritual. No caso dele é 15, 13, 13. Então essas são as questões dele. Ele tem uma vida de 22, ele tem 4 de foco, então como eu falei para vocês, ele vai gastar foco, e ele tem investiture 0, ok? Então ele não é uma pessoa que vai conseguir dialogar com vocês, não é um ser inteligente nem nada do tipo. Ele tem aqui o movimento deles em feats, ele tem os sentidos dele, né, o como ele consegue sentir a presença de alguém, ele tem as suas imunidades e ele tem o seu físico aqui tendo agilidade mais 6, que é ali para ele desempenhar os seus testes. Ele não tem língua alguma e ele tem 2 habilidades que podem ser utilizadas. Uma é a própria habilidade de enxame, que eu já indiquei para vocês, que é essa questão dele conseguir se movimentar por certos locais, ocupar espaço juntos com o jogador e tudo mais. A outra habilidade dele é a questão de que ele pode conter uma espécie de veneno, então se ele tiver algum veneno, a mordida dele é um pouco mais forte. E eu esqueci de falar, mas eu achei interessante, né, já que ele é um enxame de criaturas, quando você vai dando dano na vida dele, vai reduzindo a quantidade de criaturas que tem ali, e aí quando ela vai reduzindo, o dano da mordida dele pode ir abaixando, né? Então praticamente ele vai ficando mais fraco, e o dano dele é um D4 ali na maioria dos dados. A gente tem dados diferenciados para dano, mas eu vou deixar para falar dessa ficha aqui muito mais no vídeo que a gente falar de adversários, onde eu vou pegar cada uma das fichas e mostrar para vocês. Mas eu gosto de ressaltar o como eu achei um pouco parecido com D&D, né? Então a gente tem a ficha da criatura aqui num canto da tela, com cada uma das explicações bem organizadinho, bem bonitinho, ok? Nós temos ao lado uma imagem, e nós temos a explicação de como a criatura é e também como é as suas táticas de combate, né? Como ela age. Então eu gostei muito dessa explicação, é uma coisa bem interessante. Então vamos lá, eu vou entrar em algumas coisinhas aqui bem rápidas para que vocês sejam instigados de como que funciona esse sistema. Eu vou trazer alguns resumos do que está por vir nos próximos vídeos. Então, a gente vai falar, por exemplo, aqui rapidamente sobre dados, mas eu não vou explorar isso o suficiente, porque isso fica para o próximo vídeo. O RPG é baseado em dados D20, né? Então você gira um D20 para fazer o seu teste, tudo mais, daquele jeito que vocês conhecem clássico, ok? Porém, ele tem um plot dice, que é um dice D6, que ele tem uma questão mais interativa, né? Então, como vocês veem aqui, o resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem também um resultado que você pode ter um dado especial, né? Então você pode usar o dado especial ou os dados normais. Mas nós temos o dado 1, o dado 2, dando esses dois símbolos aqui, o 3 e o 4 sendo nada, o 5 e o 6 sendo um símbolo especial. Isso eu vou explicar no próximo vídeo, mas eles formam opções para que você possa, de forma narrativa, desarmar um oponente ou sofrer algo negativo também, a depender dos resultados. Então, você pode explorar esses dados especiais para que tenham ações mais criativas, ok? E eu acho que esse é o principal diferencial do sistema, o Plot Dice. Nós temos o combate. O combate ele é dividido em 2 opções. Os jogadores podem reagir de formas rápidas, tendo menos ações nos seus testes, mas eles agem antes dos oponentes, ou eles podem escolher ter uma ação mais lenta, onde os oponentes agem primeiro e eles têm 3 ações. A gente vai explicar o sistema de ações posteriormente, mas queria dar uma breve explicação para vocês aqui, só que vocês fiquem empolgados, ok? Eles têm uma questão do glance damage, né? Ou seja, mesmo quando um ataque falha, ele ainda pode causar o seu dano mínimo, ok? Para que não tenha uma questão do combate ficar muito parado. Então ele mantém o ritmo. Nós temos atributos e os principais de todos ali, no caso, é que você tem os recursos, na verdade, vou falar dos recursos antes, chamado vida. Você tem o seu foco, que é usado para habilidades mentais e sociais. E nós temos a investiture, que é a energia mágica do personagem, ok? Então, se ele não tem investiture, ele não tem energia mágica alguma.
nós temos as defesas do personagem, que ela pode ser física, como eu já expliquei para vocês, e ela define também a sua força e sua velocidade. Nós temos a cognitiva, que também define a sua inteligência e a sua vontade. Quer dizer, não é que define, ela é um misto ali, ela é formada da sua inteligência e da sua vontade. Nós temos a espiritual, que seria o seu awareness, que no geral seria conhecimento, mas a gente leva mais para um conhecimento mágico, talvez, ou espiritual mesmo, né? E a gente tem a nossa presença do personagem, né? O como ele é presença mesmo quando ele chega no ambiente. Nós temos, eles determinam as dificuldades, como eu já expliquei aqui mostrando para vocês inimigos, para quando vocês sofrem um ataque daquele determinado tipo. E por fim, eu queria só indicar para vocês sobre a progressão. Nós temos duas formas de progredir. Uma é os caminhos, que eu não vou explicar muito bem por agora, mas são formas de você upar. E a segunda é que você não tem level de personagem limitado, né? Você pode adquirir habilidades de diferentes desses caminhos, né? Então você pode começar a ficar forte por um lado, por exemplo. Vou dar um exemplo básico aqui. Você tem um caminho do espadachim, você começa a pegar habilidades do espadachim. Ah, quero habilidades do caminho do mago. Você começa a pegar habilidades do caminho do mago. E aí você pode diversificar. Isso é muito bom para suplemento. Por causa que quando eles lançarem suplementos desse sistema, eles podem trazer novos caminhos em cada suplemento e tornar a tua aventura praticamente com personagens que cheguem a níveis infinitos, tá bom? E ele não é uma questão de uma progressão de nível para cima. A gente diria que é um nível pro lado. Eu vou explicar o porquê. Quando a gente fala que um nível ele cresce para cima, significa que o seu personagem se torna mais e mais e mais poderoso, ok? Aqui é para os lados, então seu personagem se torna mais versátil. Então quanto mais nível ele ganha, mais versatilidades, mais formas de agir o seu personagem tem, ok? Isso é o que eu ouvi falar principalmente naquele vídeo lá que eu falei pra vocês lá no começo, o vídeo do Good Time Society. E, bom, é uma explicação, mas depois a gente vai se aprofundar mais nisso. Então, fiquem ligados, o próximo vídeo que já vai estar disponível para membros é o Visão Geral. O que é um jogo de interpretação de RPG, jogadores, mestre do jogo, fluxo de jogo, o que você precisa para jogar, usando os dados de Cosmere RPG, onde eu explico totalmente ali como funcionam os dados, realizando testes de perícia, dados de enredo, né, que é o plot dice. Nós temos a oportunidade e complicações que podem ser geradas ali no personagem, as ações, as reações, convenções de jogo, que isso aqui eu vou explicar no vídeo, mas é praticamente um diálogo ali pré-sessão e algumas coisinhas a mais. Nós temos as aventuras e progressão de personagem, né? Então isso é o foco do próximo vídeo e depois a gente vai indo pra parte, até chegar na parte 7, finalmente chegar nas nossas campanhas, micro campanha de Cosmere RPG. Então, tô muito empolgado e graças à Tri Editora que fez eu começar realmente a pegar a empolgação pelo sistema. Que falou, eu sou o Leonardo e fui.